Bem, nossas reflexões hoje estão em torno da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, escrito por Paulo de Tarso. Servindo de boa vontade como sendo ao Senhor e não aos homens. Está na lição 29 do livro Fonte Viva, sirvamos. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerce no ministério público. E se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vive na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que se acolhe enquanto precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito o dom da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumos da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indiferença e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime, o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Mais uma reflexão muito profunda de Emmanuel, principalmente quando ele usa a palavra aqui, a frase, sirvamos sem prender-nos. O que significa isso, sirvamos sem prender-nos? Emmanuel usa a forma poética e abrevia na hora de falar dos sofrimentos daquele que não segue os desígnios do Senhor. Essa palavra que às vezes as pessoas usam de maneira muito religiosa, às vezes até rigorosa demais, mas o que ele está querendo dizer é que simplesmente para a gente é o seguinte, é que um dia a gente vai sair desse corpo, a gente vai para o outro lado da vida. E quando chegar lá do outro lado da vida, como é que vai estar a nossa consciência com relação a todas as oportunidades que a gente teve enquanto esteve aqui em carne e osso, né? Então o que acontece? Quando ele vem falar assim para a gente, né, sirvamos sem prender-nos, porque a passagem pela terra é um aprendizado e o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento, ele vem dizer para a gente também o que a gente vê em outras oportunidades. Me lembrei aqui de um livro chamado Os Mensageiros, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier também. E nesse livro ele relata a história de um médico, num determinado momento, que o médico está em sofrimento profundo lá do outro lado da vida, porque ele, enquanto esteve aqui encarnado entre a gente, ele estava querendo ganhar dinheiro em tudo, não cuidou da saúde daqueles que eram seus pacientes como devia, e negligenciou a vida de um monte de gente. E o que acontece? Quando ele chega do outro lado, ele encontra ali todos aqueles que também foram prejudicados, mas com uma particularidade. Tem um momento que André Luiz, conduído daquela situação, pergunta para os amigos dele, mas vem cá, aquelas pessoas que estão ao redor dele ali, são as que ele prejudicou? E a resposta que ele tem, não. Aqueles que ele prejudicou já perdoou, já foi embora, mas aqueles foram outras pessoas que foram prejudicadas também por outros médicos. Aí ele falou, mas como isso é capaz? É capaz de acontecer por quê? Por conta da consciência dele que não está tranquila perante as atribuições que ele recebeu de Deus. Então, gente, é muito oportuno a gente estar analisando essa lição, porque ele vem falar de legislar, administrar, julgar. Legislativo, executivo, judiciário, né? Essa pirâmide aí que desde a Revolução Francesa vem sendo utilizada aí
em todos esses processos aí de elaboração do Estado, né, e que já vem de muito tempo, mas essa divisão aí, né, de executivo, legislativo e judiciário, né, o que acontece? Ele vem falar assim, ó, você está legislando, né? Você foi eleito pelo povo para estar fazendo parte lá do Congresso Nacional, ou então de uma Câmara de Deputados, ou então, né, lá da Assembleia Legislativa. Eu falei na ordem aqui, ó, União, Município e Estado. Você estava fazendo parte de um dos três. E você não levou em consideração os desígnios do Senhor, ficou privilegiando determinados grupos. O que acontece? A sua consciência vai estar te acusando que você não desempenhou da melhor maneira possível, e aqueles que foram prejudicados vão estar cobrando também, né, tudo o que aconteceu com eles nesse período que você podia ter feito alguma diferença e não fez. Da mesma maneira, ele fala daqueles que estão administrando, e ele usa até uma frase assim interessante para a gente até esquece que o livro foi escrito na década de 40, porque ele fala assim, né, você está administrando, né, sofres a ameaça de soterrar o coração nos caprichos escuros, nas mordomias, nos penduricalhos, nesses coquetéis, nesses banquetes, né, nesses contratos, essa coisa toda. E o que ele vem dizer? Sem desfrutares das bênçãos, das funções, da função que exerce no Ministério Público. E julgar principalmente, que dá essa autoridade toda, porque se não existia no passado essas três figuras, né, do legislador, do executivo e do judiciário, o judiciário já existia na história antiga, mas era eleito, né, vou botar eleito não, escolhido pelo executivo, por quem era o rei, por quem era o que dominava na época, né? Então o que acontece? Ele vem falando, se você não julgar dessa maneira, da maneira, né, procurando distribuir, simplesmente aquela frase, ó, amai ao próximo como a si mesmo. Aquilo que eu não desejo para mim, eu também não desejo para o outro. Essa que é a ideia. Depois ele ainda vem falar mais aqui, ele vem falar assim, mas se você trabalha na cor, ou no mármore, no verbo, ou na melodia, até fala da melodia da música, se as tuas obras não estiverem traduzindo, vamos botar, o amor e a luz do Senhor, não precisa estar falando do Senhor, não. É só falar do amor, falar de paz, falar de... É tão bonito quando a gente ouve as músicas da música popular, ouve as poesias dos nossos amigos por aqui, trazendo coisas belas, trazendo coisas enobrecedoras. Agora vê o contrário. Me lembro de um relato uma vez de Shakespeare, por ter escrito a obra Romeu e Julieta, ele se encontrar em um local no plano espiritual muito triste, muito arrependido, porque embora aquela obra tenha sido reconhecida e imortalizada, muita gente se suicidou, inspirado na história, quando não conseguia também, por conta das desigualdades sociais, ou às vezes por qualquer outro motivo, se inspirava, né, não conseguia os seus objetivos, se inspirava na obra para ir lá cometer o suicídio. E ele ganhou como presente, não sei se vocês repararam, todas as últimas leituras que foram feitas sobre a obra Romeu e Julieta, principalmente essas de contos infantis, elas não têm mais como final os dois se suicidando, sempre tem um final, né, diferente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a poesia que a gente deixa, porque depois a gente fica lá do outro lado e fala, não, alguém leu uma poesia, ou escutou uma música minha, ou foi inspirado por mim de alguma maneira, e cometeu um crime, e tirou a vida de alguém, e entrou num caminho de abismo, e acabou comprometendo toda a vida, e eu acabei participando um pouquinho desse processo, né? Então isso é que ele está convidando a gente para a gente começar a observar a partir de agora. Não precisa nem às vezes ser, eu vou usar a palavra aqui, vocês me perdoem, né, piegas demais, né, utilizando o tempo todo a palavra do Senhor, porque não é esse o objetivo, não. Você pode estar falando de amor o tempo todo, você pode estar falando dos conceitos da família, você pode estar falando de saúde, você pode estar falando de fraternidade, de solidariedade, e fazendo isso tudo, você está falando do amor e da luz do Senhor. Está fazendo isso naturalmente, sem precisar ficar levantando bandeira de religião nenhuma, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, coisa nenhuma, fazendo a coisa de maneira natural. E ele vem falar para a gente, ó, em todos os lugares do vale humano, todos os lugares, há recursos de ação e de aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Então sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo sempre, ó, ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel pela reflexão e a partir de agora cabe a nós
Começar a olhar a nossa vida e ver aonde a gente está cumprindo ou descumprindo.